Olá, pessoal, tudo bem? Aqui estamos todos ótimos, mais uma vez aqui gravando para o podcast. Eu tô aqui com o Jefferson Orlando. Dá um oi pro pessoal, Jefferson. Olá, Joyce. Olá, Érica. Olá, pessoal do Somos Todos Mestres. E também com a Érica querida aqui junto conosco. Oi, Érica. Oi, Joyce. Oi, Jefferson. Olá, pessoal. E hoje nós trazemos um assunto que sempre causa muito interesse, que é o da projeção astral. Então, nós vamos compartilhar algumas técnicas para projeção astral, que isso é o que as pessoas pedem bastante. Vamos explicar um pouquinho mais sobre a projeção, né, o que é, como acontece, e também vamos compartilhar algumas experiências nossas nesse sentido, tá bom? Acho que vocês vão gostar. Então, vamos começando aí com a projeção astral e eu vou passar para o Jefferson, querido. Jefferson tem um programa que ele produz junto com o Wagner Borges, então eu tenho certeza que ele vai ter muito a agregar aqui no programa de hoje, né, Jefferson? Sobre a projeção astral. Legal, Joyce. Bom, projeção astral, eu sou suspeito em dizer, justamente por ter esse viés, e basicamente foi o meu despertar através da projeção astral. Vou contar só um panorama rapidamente, como que eu tive contato com a projeção astral, e depois eu falo um pouquinho do programa, e já na sequência eu posso dar uma técnica aqui, então fazer já um compilado rapidinho. Isso aí, ótimo. De improviso aqui, tá, gente? Isso aqui é por improviso mesmo. E, bom, desde pequeno, e aí pequeno mesmo, criança, uns 3, 4 anos, eu tinha muitas projeções astrais, mas obviamente que eu não sabia que aquilo era projeção astral. Então, o que eu tinha era muito pesadelo, na verdade. Eu tinha muito pesadelo. E era aquela fase que as crianças têm aquele amigo imaginário. No meu caso... e no caso de muitas e muitas pessoas, de crianças, de acordo com o meu trabalho no consultório com as regressões, eu entendo muito que são espíritos amparadores, amigos espirituais, e às vezes próprias entidades na casa, né, que as pessoas não veem, mas as crianças até 7 anos, de 7 a 10 anos, têm os chakras abertos, né, ainda não estão fixos nas 7 glândulas endócrinas, né? Então a criança está meio para fora, meio para dentro. Então quem tem criança sabe disso. Às vezes a criança fala: mamãe, mas você não está vendo meu amiguinho ou minha amiguinha? Ou você está falando isso, né? Então acontecia muito isso. Minha mãe relatava que eu comentava com ela no dia seguinte que eu via uma mulher de branco, que ela ia lá no meu quarto, conversava comigo, e às vezes eu falava assim: mamãe, você foi lá no quarto à noite? Minha mãe não tinha ido, né? E eu falava com ela, tal, só que à noite também via monstros, minha mãe falava, e eu me lembro disso, né, pareciam monstros, pessoas ruins, e outros que eram pessoas fortes, bravas, assim, que eu imagino que sejam os guardiões ali que estavam me acompanhando, só que eu tinha muito disso e não sabia. Bom, os anos se passaram, e eu perdi isso depois de uns 7, 8 anos, e só vir a ter novamente projeções conscientes em 2008. E em 2008 que aquilo se abre, podemos dizer assim, altamente ostensivo, e eu tenho os contatos conscientes, fora do corpo. Eu escrevi até um livro, depois eu vou pedir para a Joyce deixar lá no site, um dos, que ainda outros estou escrevendo, que chama Relatos de Projeção Astral. E lá eu conto um pouquinho das minhas projeções astrais em relatos escritos, né? Que legal. E foram coisas assim muito legais. O meu primeiro relato ali, assim, que teve impacto em 2008, foi um relato que eu coloquei o nome de Casa dos Espíritos. E lá naquela casa tinha um portal, e foi bem agressivo, assim, aquela projeção, mas foi bem impactante. E depois de lá não parei mais de estudar, desde 2008. E aí eu conheci o Saulo Calderon, depois ao mesmo tempo, conheci o Wagner Borges, e como que o espaço do IPPB é perto da minha casa, eu comecei a frequentar lá, e nas sextas-feiras, nas palestras,
E aí foi amor à primeira vista. Quando entrei naquele lugar ali, falei, não, é esse o lugar mesmo que eu preciso estar. E aí eu fui estudando com Wagner e de lá para cá, a gente, então, nesses últimos anos, eu venho cuidando do canal do IPPB no YouTube e fazendo todas as produções dos vídeos dele e também do ensinamentos extrafísicos projetivos, que deu origem de um livro que ele escreveu, que a Joyce já até deu uma dica desse livro, né? Sim. A base do programa foi esse livro, né? Então, é uma forma da gente passar os ensinamentos da projeção astral, técnicas, mas, assim, a base, né, o fundamento, com muito discernimento, daquele jeito que o Wagner sempre fala, né, com muita alma, muito coração, não só técnicas, né? Mas é claro que ao longo do tempo a gente vai mostrando algumas técnicas ou funções que dão resultados, né? Então, eu poderia assim dizer uma assim bem básica, assim, colocando assim como um aspecto mais rápido para que as pessoas possam começar, pelo menos, a ter existem técnicas mais elaboradas, de visualizações mais complexas, né? Mas como que não é todo mundo que está acostumado com o exercício de visualização, eu diria assim que acho que a básica mesmo é a pessoa, por exemplo, toda noite antes de dormir, sem estar sentada, ela pode pulsar uma luz no chakra frontal ou no chakra coronário, como se fosse um pequeno sol, e assim, um pequeno sol vivo, não uma imagem fixa, como se ele tivesse vivo ali, só que pequenininho, antes de dormir. Então, fazendo só essa técnica, ou aqui no frontal, ou no coronário, faz uns 10 minutinhos, mais ou menos, e coloca uma música junto, né? Depois você deita e dorme. Isso pode ajudar na soltura, tá? Na hora da projeção, e principalmente na rememorização, quando você volta da projeção. Então, você volta no corpo e lembra o que aconteceu. Isso pode ajudar, mas assim, não é fazer uma semana, um dia que isso vai ter um efeito imediato. Estou falando assim de coisas contínuas, né? Assim, muito tempo fazendo. O Wagner até menciona que ele fez isso durante anos. Então, quando ele vai deitar, e isso eu vou falar assim, às vezes acontece comigo, com ele é sempre. Quando ele vai deitar, ele automaticamente nele, essa luz já aparece, sem ele fazer nenhuma pulsação. Ele pode até pulsar, mas para ele já automaticamente isso surge, porque ele há anos vem fazendo essa técnica, né? Ou várias outras técnicas, mas essa assim como uma base, né? Então ele já está condicionado, né? Já está condicionado, ele deita, já projeta. Aqui também estamos falando do Wagner, né? Mas assim, uma coisa básica. Depois lá para frente, se precisar, eu falo outras técnicas bem interessantes também. Uhum. Joyce, você quer falar alguma? Pode falar, depois eu falo. Oi, desculpa, eu não te ouvi. Para você compartilhar com a gente. Ah, sim. Não é nenhuma técnica em si, mas é algo que eu observei que acontecia comigo na época que eu estava muito focada fazendo técnicas, exercícios e atividades mesmo voltadas para ter projeção astral lúcida. Uhum. Que diferente do Jefferson, desde 2008, né, Jefferson? Diferente de você, eu fui saber o que era projeção astral e o que era tudo aquilo que acontecia comigo há 2 anos e meio atrás, mais ou menos. Então, é recente, foi em 2016, se não me engano. É bem recente, quando eu fiquei sabendo o que era, né? Porque eu já tinha tido outras explicações, só que não tão claramente e não falando sobre projeção em si, sabe? Falava sobre... usava o termo desdobramento quando eu tive a explicação do que era aquilo, só que foi passado também não foi uma explicação para mim, assim. Foi uma explicação num curso que eu estava fazendo, um curso de espiritualidade, e foi falado num âmbito, assim, muito negativo, assim, sabe? Puxou muito pro lado negativo da coisa. De, tipo, atrair
espíritos ruins, atrair demônios e tal. Então, assim, eu nem cheguei a linkar uma coisa com a outra, que aquilo que estava sendo passado lá era o que acontecia comigo. Porque aconteceu da mesma forma que você e a Joyce também, né, na questão da infância. Na infância tive muitas projeções, e aí na adolescência parou um pouco, principalmente depois de uma época que eu vi fisicamente algo lá dentro da minha casa, e era um ser, né? Uma consciência, um espírito. Só que eu fiquei com muito medo. Eu tinha uns 12 anos, 12 para 13 anos, e eu tava sozinha em casa, fiquei com muito medo. E daquele dia pra frente, eu ordenei claramente assim que eu nunca mais queria ver nada, que eu nunca mais queria que acontecesse nada dessas coisas comigo. Eu comecei a falar alto, eu quero que vocês me respeitem. E aí assim foi, sabe? Nunca mais eu vi nada. E as projeções também diminuíram muito, assim. Era raro quando acontecia alguma projeção ou quando eu acordava em catalepsia projetiva, que antes eu acordava muito, assim, em catalepsia projetiva, muitas vezes. Mas aí, quando eu vim morar aqui, eu comecei a fazer yoga e meditação todos os dias. E ativação dos chakras. Pra curar a ansiedade. E aí voltou, né? Eu comecei a ativar os chakras e comecei a ter projeções astrais. Aí foi que foi, né? E aí, além disso, da questão da ativação dos chakras, que é algo que eu recomendo muito, assim, para as pessoas, porque não só vai contribuir com as questões, né, de ter mais lucidez durante as projeções, mas também para o nosso dia a dia, assim. Eu acho que é uma coisa que eu sinto muita diferença quando em épocas que eu estou fazendo meditações com ativações dos chakras, e que é tipo o que o Jefferson falou agora, de você imaginar um solzinho, mas aí você vai fazendo isso em cada chakra seu, né? Na época que eu fazia, eu mentalizava entrando a energia, entrando o prana pelo chakra coronário e saindo por cada um dos chakras. E aí fazia isso durante uns 10, 15 minutos. É algo que eu deixo para as pessoas, que foi o que trouxe para mim novamente as projeções. E aí, quando eu fui para a internet pesquisar o que era aquilo, eu caí no vídeo do Wagner, como eu já comentei no outro episódio, na palestra onde ele explica, e ele explicou tudo. E eu falei, gente, ele tá falando tudo que aconteceu comigo minha vida toda. E uma outra coisa que eu observei também, nessa época que eu tava mais buscando as projeções, porque hoje em dia eu não me importo mais de lembrar. Eu penso que se eu tiver que lembrar, se acontecer alguma experiência e eu tiver que lembrar, ótimo, eu vou lembrar. Mas hoje em dia eu não faço mais, não busco mais as técnicas para lembrar. Mas na época que eu estava fazendo, eu observei que quando eu dormia, isso eu até gravei um vídeo lá no meu canal falando sobre isso, que quando eu dormia com os braços livres, abertos, independente de eu estar dormindo de costas, ou de bruços, ou de lado, eu tinha as catalepsias projetivas e eu acordava na hora que eu estava saindo do corpo. Acordava a consciência, o corpo não. E então era algo que eu observei muito. Se eu dormo assim, com o braço assim, ou sempre segurando o corpo, né? Se eu durmo fechado, eu observei que você fecha também essa consciência. Pelo menos isso é algo que eu observei muito. Interessante isso. Nas vezes que eu acordava em catalepsia projetiva, acordava a consciência, e que eu tava às vezes com os braços esticados, assim, eu tava deitada de lado na cama, mas com os braços para frente, assim, esticados também em cima da cama, eu acordava. Já das vezes que eu sempre dormia assim, eu não acordava na hora da saída. Então é uma dica que eu deixo pro pessoal, não segurar assim. Eu já acordei, inclusive, deitada de bruços, só que não assim, mas eu tava deitada com os braços abertos assim, deitada assim de bruços. E aí eu acordei em catalepsia projetiva ali e saí nessa posição, saí do corpo assim. Então então mesmo deitada de bruços, que é uma coisa que não indica tanto, né, nas técnicas. Sim. Não é recomendado, né? Mas eu observei que a questão dos braços, você deixar os braços abertos, né, ou assim, mais soltos,
é algo que, pelo menos comigo, deu... Não que eu tivesse procurado isso, mas eu observei isso, que todas as vezes que eu dormia mais fechadinha, eu não tinha as experiências. Interessante. Que barato, Érica. Legal essa informação. Não tinha visto ainda, né? Esse adendo aí, né, dos braços. Muito legal. Sim. Então, comigo, projeção astral também começou na época de criança, né? Só compartilhando aqui com vocês. E era só coisa ruim, gente. Era só pesadelo, era perseguição, umas coisas horrorosas. Aí na adolescência continuou muito também, mas na adolescência eu já entendi um pouco melhor. E parece que... Porque a nossa mente, né, vai mudando, né? Então a gente vai se tornando mais consciente. E na adolescência eu tinha muito contato, era engraçado, com espíritos zombeteiros, né, que a doutrina espírita fala, que são esses espíritos que ficam por aí brincando, tirando sarro, né? E eu tive várias experiências assim. Então eu saía do corpo muito lúcida e via eles brincando, ou então dando gargalhada no quintal da casa, fazendo coisas assim, manipulando energias para me dar medo, enfim. Então isso eu tive muito contato na adolescência. Mas as perseguições ainda continuavam, não tanto quanto na infância, né? Mas de vez em quando ainda vinham. E foi isso que me incitou essa curiosidade, né? De querer entender cada vez mais. Mas nos lugares que eu frequentava na época, a projeção astral é que nem a Erika falou, era uma coisa assim muito perigosa, né? Você sair sozinho por aí e, enfim, não era uma coisa muito positiva, né? Na visão desse local, dessas pessoas aí que trabalhavam. E eu continuei, né, aí com o passar do tempo fui buscando cada vez mais. 2012 chegou, tive um despertar, assim, muito forte, e aí as projeções também vieram com mais força, eu tinha muito mais frequente, assim, e muita catalepsia projetiva, e eu não sabia direito o que era, porque não encontrava muitas respostas, né, nos lugares que eu ia novamente, e foi navegando na internet que achei um livro da Lili, né, minha amiga querida Liliane Moura, que fez o curso com o Wagner junto com o Jefferson, né, Jefferson? Não sei se você conhece, você já falou aqui. E encontrei esse livro dela que sanou todas as minhas dúvidas, né, inclusive da catalepsia projetiva. E aí soube que ela dava curso, e aí chamei ela aqui para minha cidade para dar curso, fiz o curso com ela, enfim, foi maravilhoso, porque eu comecei a entender mais a fundo tudo isso, né? E aí descobri várias técnicas. Esse livro dela tem um compilado de técnicas das mais variadas, assim, tem coisas muito estranhas. Por exemplo, você visualizar, eu acho que é um nariz dentro de cada pulmão. Um negócio assim, que são umas técnicas taoístas, né? Que são bem diferentes, assim. Mas assim, para quem não tem muita facilidade em imaginar, que eu sei que para algumas pessoas isso é um pouco complicado, então não é uma técnica muito fácil, né? No final das contas, eu testei várias técnicas. A mais simples possível foi a mais eficaz para mim, que é quando eu tô sentindo sono, eu já vou me concentrando e vou prestando cada vez mais atenção dentro de mim. Ou seja, os barulhos no meu cérebro, né, no crânio, a respiração. Aí eu vou me aprofundando, batimento cardíaco, e vai indo. Quanto mais eu me aprofundo, mais concentrada eu fico. E aí eu percebo que eu saio com mais facilidade, lúcida, né? Porque sair, a gente sai praticamente todas as noites, mas a lucidez, esse prestar atenção dentro, né, me facilita muito. Então essa é a técnica que eu deixo, uma das mais simples possíveis, não precisa imaginar nada, não precisa, né, fazer nada muito complicado, é mais prestar atenção dentro de si. Então é isso que eu faço hoje em dia, né? E tem muita coisa, eu acho que interessante é explorar, né? Quanto mais a gente explora, melhor, porque assim, vocês viram que aqui, para cada um, é uma técnica diferente que funciona, né? Teve uma observação diferente. Então, eu acho legal testar, né? Ler bastante sobre o assunto, vai vendo técnicas, testando, vai chegar uma lá que vai ser boa para você, né? E aí você vai praticando. Eu ia até falar para vocês, ó, espera um instantinho aqui, rapidinho. Como que nós estamos de improviso, né? Bom, por exemplo, eu estou aqui no meu quarto
e eu tenho uma série de livros que ficam ali do meu lado. Não são poucos, mas um que eu recomendo, por exemplo, aqui, ó, vai estar ao contrário, mas é Viagem Coloca um pouquinho mais no centro. Aí, isso. Aí, Viagem Espiritual, Projeção da Consciência, que é o último livro do Wagner. Sim. Tá? Esse é o último dele. Então, por exemplo, assim, ó, tem imagens maravilhosas, ó, explicando como que acontece, ó. Aqui uma moça que está dormindo, ela está projetada, aqui é o perispírito dela, né, o psicossomo, o corpo astral, ela está fazendo uma assistência espiritual a uma entidade que está totalmente incapacitada, e aqui está um amparador mandando para ela uma energia, né, e ela está alcançando a entidade que está necessitada, né. Então, esse livro tem mais de 50 imagens que vão... que legal! Olha, legais as ilustrações, né? Maravilhosas as ilustrações do nosso amigo, do Leonardo Dolfini, né? E é um livro que está, assim, com muita saída para quem quiser. Ele fala, assim, de uma forma muito simples, desde pessoas até... que estão conhecendo agora o assunto aqui pela nossa conversa, e também para pessoas que já têm conhecimentos, né? E aqui existem também algumas técnicas que ele fala, e também fala sobre assuntos bem interessantes, ó. Por exemplo, aqui, ó, a projeção e a alimentação, tá? Show! Dúvida, né, de alimentação, o que eu como para conseguir ter melhores resultados. Eu sei que é um assunto muito extenso, não vou falar aqui, mas poderia falar. Mas aqui também tem técnicas, ó. Tem técnicas aqui que ele fala, ó, exercício de percepção extrasensorial, técnicas de projeção do Rodolfo Benavides, aqui, ó, técnicas de projeção de vários, imagens mentais e técnicas de projeção. Dá para fazer várias coisas aqui, tá? Dá para ir testando, né, sentindo. Uma outra técnica... Deixa eu pegar um negócio aqui também, peraí. Uma coisa que eu estava pensando que vale passar para o pessoal também é a questão da exteriorização de energias. Porque é algo que eu observo que hoje em dia, quando eu acordo, como eu não tenho feito, né, práticas assim para ter projeções lúcidas, eu não tenho feito muitos exercícios de exteriorização de energias. E quando eu acordo em catalepsia projetiva, que eu tento sair, gente, eu sinto como se eu tivesse colada no corpo. E isso acontece por conta de muita energia, né? Então, a esterilização de energias foi uma coisa que eu recordei enquanto vocês estavam falando, porque aí o que eu faço? Ali, naquele momento, eu começo a fazer a esterilização de energia, ali. E eu começar a fazer a esterilização de energia, eu sinto o corpo subindo, flutuando, assim, e aí eu tenho as projeções. Então, é uma dica também para o pessoal de fazer a esterilização de energias, né? Como o Jefferson comentou, de você visualizar esse sol pulsando. Então, imagine saindo energia sua através desse sol, pulsando do seu chakra frontal, é algo que ajuda muito também. Isso que você falou bate muito, Érica, porque, por exemplo, assim, há muitos anos atrás eu também tinha bastante catalepsia projetiva, né? E bem na fase aí de 2008 e tudo mais, né? E aí eu comecei estudando com o Wagner, fazendo lá os cursos e tal, então fazia muita esterilização de energia, né? Então há vários anos a gente participa lá da salinha, toda quarta-feira, que é uma sala lá, um anexo do Instituto do IPPB, e a gente faz assistência espiritual, irradiação de energia, e isso há vários anos, né? Então isso ajuda, e também meu trabalho como terapeuta, com outra técnica que eu trabalho também, que é como passe para outras pessoas, um tipo de um super passe que eu faço. Então, são muitos anos, mais de 10 anos fazendo atendimentos, né? Então, você acaba, assim, e também pessoas da família, quando precisa, tal. Então, você acaba transformando isso praticamente como uma coisa comum, como você vai no banheiro, você alimenta, né? Mas uma outra técnica que eu queria falar assim, antes da Joyce falar,
para quem quiser, assim, colocar a projeção em dia como uma coisa natural na vida, né? Uma dica é antes de dormir, que o Wagner fala isso é uma coisa bem interessante. Antes de você dormir, você lê algum livro, não precisa ser no papel, pode ser no Kindle, no tablet, né, no celular, sei lá, não sei, mas geralmente eu gosto mais de livro. Você está lendo um assunto que te conecta a essa essência, né, direciona, né, porque quando você vai dormir, e não é garantia que você vai conseguir projetar e que você vai lembrar, rememorizar e tudo mais, mas é uma técnica, né, simples, que se absorve as informações, mas quando você vai dormir e que você fecha os olhos, você automaticamente, mentalmente, está conectado com aquela energia, com aquele assunto. Então, a chance de você sair fora do corpo, né, você, consciência, né, espírito, sair do corpo e se conectar, né, além de rememorizar depois, é grande, porque você dormiu com isso. É diferente de você dormir pensando na conta para pagar, no dia seguinte. Não que isso não seja... que seja fácil de você não dormir pensando que tem que levar o filho amanhã na escola, que está frio, depois tem que ir correndo para o trabalho, se não chega atrasado, que tem um monte de problema. Gente, não é fácil estar encarnado, né? É alguma coisa, né? Mas o foco mental é muito interessante, eu também falo muito isso, né? Você fazer essas leituras, tá com a mente voltada para aquilo, que aí é isso que você falou, né, Jefferson? Você já tá conectado, é um adendozinho ali que ajuda também, né? Exatamente, ajuda. Então, dos livros, esse daqui é aquele do Wagner Borges, que eu falei, né? Que os ensinamentos extrafísicos e projetivos, muito bom. Ele é um livro simples, gente, ó, nem é muito grosso, mas é simples, direto e muito legal. Eu gostei muito desse livro. E o Wagner tem esse jeito muito, como é que fala? Muito simples de passar informação, né? E muito, tem uma palavra que eu não tô achando agora. Enfim, muito simples e é fácil de entender, fácil de processar e de entender. E esse aqui é o que eu sempre indico em todos os lugares, que é o da Liliane Moura, Projeção Astral, Despertar da Consciência. Esse livro foi realmente o meu despertar da consciência. Foi logo em 2012 que eu achei, né, não foi por acaso, e muitas coisas aconteceram a partir desse livro. Então é muito legal, tem várias coisas, e também aqui, gente, tem uma parte que é muito boa, que fala dos chakras, né, que ela aborda muito essa parte da bioenergia, e que cai naquilo que a Erika falou, né, da exteriorização de energia, enfim, de você trabalhar as energias, né, e tem muitas técnicas muito legais aqui, então vale muito a pena. Então, Ai, desculpa. Não, eu ia só fazer um comentário a mais a respeito do livro da Liliane, que o livro do Wagner, eu cheguei a comentar sobre ele logo no início, quando eu comecei os estudos. Eu li esse livro que a Joyce mostrou do Wagner, não esse último, né, na época não tinha lançado esse último ainda. Esse, e é um livro muito didático, né, então assim, para quem quer saber o que é de A a Z de projeção astral, é esse livro do Wagner, fantástico. E o livro da Liliane, ele tem uma pegada assim que eu falo, gente, aquele livro para mim, assim, o início do livro, quando ela traz um texto de um amigo dela falando sobre Deus, o que é Deus para essa pessoa, que casa muito com o que a Liliane sente de Deus. E aquilo para mim, assim, foi um acalento no meu coração quando eu li, porque eu tava passando por momentos, assim, de despertar muito forte nessa época, 2 anos atrás, que me traziam situações de tipo, poxa, eu tô pensando totalmente diferente do que as instituições religiosas falam. Então você começa a se sentir meio que um peixinho fora d'água. E aí quando você começa a estudar pessoas com um pensamento um pouco mais além, que trazem explicações ou às vezes até falas que casam com aquilo que você está pensando, você sente, igual a Joyce falou, é um divisor de águas. Você começa a sentir, poxa, eu não estou sozinha, tem mais pessoas falando e sentindo Deus e sentindo essas energias de uma forma diferente. O livro da Liliane, para mim, essa parte do início, o livro todo é muito rico, muito, mas essa parte do início,
nesse texto que traz ali falando sobre Deus e o que é Deus no pensamento ali, para mim foi algo que mexeu muito forte com o meu coração, que era o que eu estava sentindo e não sabia como conversar sobre aquilo, porque eu estava me sentindo até mal, achando que eu estava errada na situação. Uhum. Eu ia falar para vocês o seguinte, assim, acho que para a gente finalizar, tanto o ensinamentos extrafísicos e projetivos, quanto o livro da Liliane, né, que é o Projeção Astral, né, os dois livros estão lá no site do IPPB. Tá? Legal. Legal. De surpresa, a gente deu de presente para o pessoal que acompanhava ensinamentos extrafísicos e projetivos o livro lá, porque ele não vai mais ser reeditado, né? Que legal. Quem tem. Quem quiser o livro no papel tem que procurar em selos agora. Mas que legal que então vocês disponibilizaram ele de graça então agora. Está lá online, gratuito. Que legal. Eu vou colocar o link para você, Érica, e você deixa lá no site do Somos Todos Mestres. Sim. E o da Lili também, a gente conversou com ela, e como que também não ia ser mais reeditado, porque hoje em dia está bem difícil você fazer as edições dos livros, né? Agora está ainda mais um pouco complicado por causa dos livros digitais e tudo mais, e também o momento da economia. Então, o livro também da Lili, ela disponibilizou, né, claro que ela com o Wagner ali conversando e tal, e ela disponibilizou lá no site. Então, no próprio site do PPB já tem alguns livros disponíveis de relatos de profissão e tal, e o livro da Lili, o Ensinamentos Extrafísicos, estão lá, online, para qualquer um. Vai ser legal, né, esse programa hoje, para o pessoal poder baixar e ler lá, né? Sim. Sim. Então, era isso que eu queria acrescentar. Então, acho que é isso, né, gente? Então, aqui compartilhamos algumas experiências, né, brevemente, mas acho que é legal esse compartilhamento. E essas indicações de livros que com certeza vão ajudar vocês, para quem está começando agora, para quem já entende um pouco, para quem quer entender melhor. Acho que nunca é demais, né? A gente sempre tira alguma coisa diferente. Então, vamos encerrando por aqui. Lembrando que o nosso site é o www.somostodosmestres.com e lá você pode deixar o seu comentário, a sua pergunta, a sua sugestão, tá bom? Então é isso, a gente vai se despedindo por aqui. Eu deixo um beijo enorme no coração de cada um e até o próximo episódio. Um beijo, pessoal. Um abraço muito forte para todos vocês. Até o próximo. Um beijo, um abraço para vocês, paz e luz e até o próximo podcast aqui no Somos Todos Mestres.